Olá! Vamos começar o curso de montagem e manutenção de computadores. Você vai acompanhar todos os passos da montagem, upgrade e limpeza de seu computador. Passo a passo, conhecendo assim todas as etapas necessárias para que você possa executar a montagem facilmente. Vamos lá? Apresentação do material. Dissipador e cooler. Este é o cooler, junto com o dissipador de calor do processador. Num outro ângulo podemos perceber que essas duas peças estão acopladas e trabalham em conjunto para desempenhar a função de resfriamento do processador, impedindo que ele aqueça demais e venha queimar. Vejam, aqui ambos estão separados um do outro. Memória. Esta é uma placa de memória de barramento 333 e 256 MB de armazenamento, de encaixe padrão DDR. O encaixe é feito no conector específico por meio de pressão. E para que não haja engano, ela tem esse chanfro que serve como guia para o encaixe, não havendo assim meio de colocá-la de modo errado ou invertida. Esta é a placa-mãe. É nela que serão instalados todos os componentes da primeira fase da montagem do nosso computador. Para termos uma ideia melhor, vamos conhecer a placa-mãe numa visão mais detalhada de toda a sua estrutura. Slot PCI. Estes são os slots do tipo PCI. Eles estão localizados aqui, no canto de baixo da placa-mãe. E são 3. A função desses slots é receber todas as placas que têm o encaixe PCI, ou seja, placa de rede, placa de vídeo e modem. E atenção para o detalhe do encaixe, com um lado bem maior do que o outro, evitando assim a colocação errada da placa. Slot AGP. Este é o slot AGP. Sua função é otimizar a performance das placas de vídeo. A entrada AGP pode ser usada por placas de vídeo 3D e placas normais, variando entre elas a aceleração. Chipset. O chipset é nada mais do que um chip que auxilia os outros dispositivos a realizar uma determinada função ou até mesmo executá-la em seu lugar. Ele também ajuda o processador na parte de cálculos matemáticos. Pilha. Bem ao lado do chipset está a pilha, do tipo comum. É ela responsável pela alimentação da BIOS. Sem ela, haveria perda de informações. Encaixe do processador. Esta parte branca é o encaixe do processador. No canto superior, nós temos um guia sem furo para indicar a posição correta do encaixe do processador. A parte preta em volta é o suporte do cooler, que é encaixado em cima do processador. Agora nós vamos ver esta alavanca de travamento da peça. Colocando-a para cima, o corpo do suporte é arrastado para trás, liberando os encaixes. Nesta posição, o processador é encaixado no suporte para logo em seguida abaixarmos a alavanca, colocando-a na sua posição inicial, dando contato no processador.
A alimentação do ATX. Estes dois conectores vão trazer a energia da fonte para a placa-mãe. O maior e o menor recebe os cabos vindos da fonte com o fim de alimentar a motherboard ou placa-mãe. Slot de memória DDR. Aqui temos dois bancos ou slots de memória padrão DDR. O encaixe da memória é feito com uma leve pressão, com os contatos metálicos sendo encaixados na fenda do slot. Preste atenção, pois esse slot tem uma característica especial. No corpo da peça existe um guia que se divide em duas partes, uma menor e uma maior. As presilhas laterais de travamento da memória se fecham automaticamente com o encaixe da peça. E para retirar a memória, basta pressionar as presilhas em sentido oposto, assim ela se soltará facilmente. A alimentação do cooler. Este é o conector onde será encaixado o cabo de alimentação do cooler. Ele é fixado na placa-mãe e vai cuidar da alimentação de energia, para que o cooler possa trabalhar no resfriamento do processador. Encaixe dos drives. Esses três encaixes são: o maior preto para o drive de CD e o azul para o encaixe de HD principal EDE1. O preto menor serve para o encaixe do drive de disquete. Todos têm uma fenda para auxílio da montagem, para que não seja feita de modo errado. Estes encaixes farão a transmissão de dados via flat cable das informações vindas dos drives em direção ao processador. O encaixe do flat cable é feito observando-se a localização do pino 1, o qual está indicado na lateral do encaixe, na placa-mãe. Conectores do painel frontal. Esta peça com vários conectores é onde serão encaixados os fios que saem do gabinete. Do botão liga e desliga, LED de leitura do HD e LEDs de indicação de ligado do ATX. Estes terminais não têm disposição fixa, podendo variar de placa para placa. O encaixe correto e a posição dos fios nós veremos na fase de montagem do seu computador. Encaixe dos periféricos. Esta é a parte de encaixe dos periféricos do computador, dispostos na lateral da placa-mãe, que leva o cabeamento e ficam fora do gabinete. Estes são os encaixes PS2, conector roxo para o teclado e o conector verde do mouse. Este é o conector LPT da impressora. Aqui, embaixo do LPT, temos a COM para alguns tipos de mouse neste padrão de conectores. Este azul é o conector do cabo do monitor. Aqui, duas entradas USB, caso vá fazer uso de câmeras digitais e transmissão de vídeo em digital, ou coisas do tipo. Esta é uma entrada da placa de rede. E mais duas entradas de conectores USB. E estes são fone de ouvido, entrada e saída de som e microfone.
HD. Este é o HD, Hard Disk. É nele que serão armazenadas todas as informações do sistema operacional. Documentos, arquivos, imagens e etc. Na parte inferior, você pode ver o conector de força, os jumpers e o conector de dados. Drive de disquete. Este é um drive de disquete de 3,5. No painel frontal, temos a portinhola e o botão de ejetar o disquete. E um LED de leitura que indica o funcionamento do drive quando estiver fazendo a leitura de um disquete. Na parte traseira temos também o conector de força e logo abaixo o conector de dados, onde será encaixado o flat cable. Drive de CD. Este é um drive comum de leitura de CD. Na parte frontal, você vai encontrar um botão para abrir e fechar a portinhola. O botão play, caso o CD seja de música. O botão de volume. E logo ao lado o encaixe dos fones de ouvido. E um LED indicador de leitura. Bem próximo da portinhola, existe um pequeno orifício que serve para a abertura manual da portinhola do CD. Caso haja travamento deste mecanismo, basta forçar levemente com o clips comum que a portinhola se abrirá imediatamente, liberando o CD no interior do drive. Esta operação deverá ser executada com o máximo de atenção possível e somente com a máquina desligada. Na parte traseira do drive temos conector de força e os jumpers que irão indicar se o drive é master ou slave. Temos ainda o conector de dados, onde será encaixado o flat cable. Processador. Este é um processador Pentium, responsável pela execução de cálculos e operações matemáticas e algébricas. E em um dos cantos, ele apresenta um espaço vago, sem pinos, que serve como guia para o encaixe. O processador é muito rápido na execução das tarefas. Entretanto, esquenta muito, necessitando de refrigeração que se dá através do cooler, colocado bem em cima do processador para evitar que ele esquente demais e venha a queimar. Flat cable. O flat cable é responsável pela conexão de dados entre a placa-mãe e os drives. Este é o pino 1, indicado por esta cor vermelha. Isso quer dizer que o furo correspondente a ele deve ser conectado no drive onde estiver identificado pelo número 1, evitando assim que ele seja colocado de modo errado. O flat cable transmite as informações do drive para a placa-mãe, executando assim o trabalho de interpretação das informações. O flat cable transmite as informações do drive para a placa-mãe. Também com uma característica especial, ele possui um conector fêmea a mais, para a instalação de um segundo drive ou HD. Veja, o conector principal e o segundo, localizado no meio da extensão do flat cable, que seria conectado no segundo drive. Gabinete ATX.
Este é um gabinete ATX comum de 4 baias. As baias são locais onde serão instalados os drives de leitura de CD e DVD, que para isso deve-se retirar essas tampas protetoras e ainda uma segunda proteção metálica. Este é o local reservado para o drive de disquete de 3,5. O painel frontal do ATX conta com o botão liga e desliga e os LEDs de indicação de funcionamento. Temos ainda na parte da frente, logo abaixo dos LEDs, uma porta retrátil com 2 conectores USB para câmeras e filmadoras digitais. Em sua parte interna, vemos as baias. Agora mostrando suas estruturas metálicas, os suportes de fixação do drive. Logo abaixo, a parte de fixação do HD, que é feita internamente com fixação de parafusos. O local de instalação da placa-mãe, logo ao fundo, na parede do ATX. A fonte fixa do ATX vai alimentar a placa-mãe e os drives por meio de seu cabeamento de energia, com os conectores de alimentação da placa. Cabos de alimentação do drive de CD e HD, cabo de alimentação do flop de disquete. Os cabos internos do ATX que vão conectados na placa são liga e desliga, reset e power. E por fim, os cabos de engates USB. Na parte traseira do gabinete ATX, podemos ver a saída de ar do cooler da fonte, responsável pela refrigeração, puxando o ar de fora para dentro, mantendo a fonte sem aquecimento excessivo. Ao lado, o conector do cabo de força de alimentação do ATX e o cabo de força de alimentação do monitor. Logo abaixo, a janela onde ficarão para fora do gabinete os conectores dos periféricos da placa-mãe, placas de modem e outros. Teclado. O teclado é do tipo comum, ABNT2, ou seja, com tecla de C cedilha e o acento TIL, ao lado da tecla número 1. O cabo de conexão deste teclado é do tipo PS2, podendo existir teclados com cabo do tipo conexão DIN, que são maiores, de encaixe diferente. Mouse. O mouse é do tipo scrolling, ou seja, com esfera direcional. Tem 2 botões e uma esfera de rolagem entre eles que facilita a navegação na internet e auxilia minimizando os esforços na rotina de trabalho do dia a dia. O conector do mouse também é do tipo PS2, acompanhando a característica de encaixe da placa-mãe e seguindo o padrão do conector do teclado. Cabo de força. O cabo de força de alimentação do computador é conectado na parte traseira do gabinete ATX e na tomada de força. Note que além dos pinos de conexão de transmissão de energia, existe um pino arredondado. Este é o pino terra, responsável pelo aterramento do equipamento, descarregando eletricidade estática e evitando possíveis choques no usuário. Para essa conexão, não é indicado o uso de benjamins. Caso a sua tomada não tenha o conector de terra, é recomendado o uso de filtro de linha. Monitor. Este é um monitor de 15 polegadas, com resolução máxima de 1024 por 768 pixels, com chave bivolt para 110 ou 220 volts.
Na parte da frente, ele tem os botões de ajuste, brilho, contraste e menu. Ajustes lateral, horizontal e tamanho de tela de exibição. Ao lado, temos o conector de força e o conector de dados, e também o botão liga e desliga e o LED de indicação de funcionamento. Caixas de som. Para complementarmos os periféricos, temos as caixas de som, que jogam o áudio do computador e do CD para um ambiente externo. O seu corpo tem um painel de controle básico com o botão liga e desliga, botão de volume, uma entrada para fones de ouvido e um LED de indicação de funcionamento. O design das caixas de som apresenta uma grande variação, acompanhando tendências, cores e formas inovadoras. Microfone. Este é um tipo bem comum de microfone. Ele é responsável pela gravação de voz usando programas específicos. Com sua conexão feita de encaixe simples na base periférica da placa-mãe, o seu manuseio e funcionamento tornam-se fáceis para manipulação. Speaker. O speaker é responsável pelos sinais sonoros de alerta de manutenção de peças, como memória, temperatura do processador ou algum tipo de mau funcionamento da máquina, emitindo bips intermitentes ou sequenciados, para avisar o usuário que está ocorrendo algum tipo de problema. Terminada a apresentação do material, vamos dividir nossa montagem em duas fases. Na primeira fase, vamos montar na placa-mãe os principais componentes. Para que possamos iniciar o trabalho, separe a placa-mãe ou motherboard, o cooler e o dissipador de calor, o processador e o banco de memória DDR, e finalmente o speaker. Vamos agora iniciar a montagem. Ferramentas. Para auxiliar a nossa montagem, vamos usar apenas uma chave de fendas, uma chave Phillips, um alicate de bico chato e uma pinça. Encaixe do processador. Depois da apresentação do material, vamos começar a montagem do nosso computador. O primeiro passo é instalar o processador na placa-mãe. Este é o guia do processador, que vai ser encaixado no suporte da placa. A pasta térmica é colocada na parte superior, entre o processador e o dissipador, para ajudar a regular a temperatura. Encaixando sem maiores dificuldades e sem fazer pressão, travamos o dispositivo para prender o processador por meio da alavanca de pressão. Veja por outro ângulo esta operação. O processador só dá contato na placa depois do seu travamento e fixação correta. Alert, alert, alert. Jamais toque nos pinos de contato do processador. São esses dourados, que em contato com o ácido úrico das mãos, oxida facilmente, inutilizando o componente.
Montagem do dissipador e do cooler. Instalado o processador, o próximo passo é o sistema de refrigeração. Pegamos o cooler e encaixamos sua haste no chanfro do dissipador, com uma leve pressão dos dois lados, para que fiquem perfeitamente acoplados um ao outro, pois irão trabalhar em conjunto. Na placa-mãe, já com o processador instalado, o conjunto vai no suporte exatamente em cima da peça, que deve ser encaixada com cuidado, buscando o centro do suporte, para logo em seguida unir-se às hastes do cooler com as hastes de travamento do suporte. Também feito isso dos dois lados da peça, para logo em seguida acionar as alavancas de travamento do bloco, que são acionadas no sentido inverso uma da outra, prendendo assim o cooler e o dissipador à placa-mãe, fazendo finalmente a conexão de alimentação do cooler no terminal da placa. Instalando a memória. A memória é responsável pelo armazenamento de dados do computador, sendo assim considerada uma parte fundamental de sua máquina. A instalação é muito simples, devendo prestar atenção no guia da memória, onde há um chanfro que deve ser encaixado no guia do slot DDR. O que pode ser percebido com perfeição nesta visão mais aproximada da operação de instalação da memória no slot DDR. Para retirar a memória, basta abrir as garras laterais em sentido contrário, que a memória se solta com facilidade, podendo assim ser retirada do slot. Alert! 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 Os contatos da memória jamais podem ser tocados, pois oxidam com facilidade, comprometendo seu funcionamento. Limpeza da memória. Caso haja oxidação ou sujeira nos contatos da memória, a limpeza mais indicada deverá ser feita com uma borracha macia e branca, desobstruindo assim os contatos da peça. Repete-se este procedimento até que estejam totalmente limpos. Colocando o speaker. A instalação do speaker é muito simples, bastando apenas encaixar a peça no conector da placa-mãe. Veja por outro ângulo que o encaixe é perfeito e de fácil fixação. Função do jumper. Este é um jumper. Eles são responsáveis pela configuração do computador. A placa-mãe tem vários jumpers. Cada um exerce uma função. Veja neste exemplo como é feita a configuração usando jumpers. Jumper normal e com sua configuração alterada. Agora, vamos iniciar a segunda fase da nossa montagem. Para isso, precisaremos do gabinete ATX,
a placa-mãe que acabamos de montar, o HD ou hard disk, o drive de disquete, o drive de leitura de CD e os flat cables. E assim podemos começar a segunda fase. Colocando a placa-mãe no gabinete. Depois de cumpridas essas etapas, vamos colocar a placa-mãe no gabinete. Veja que os conectores de periféricos têm encaixe perfeito, auxiliando o ajuste correto da placa no seu devido lugar. A fixação definitiva da placa-mãe é feita através de parafusos que prende no gabinete, deixando-a firme. Estes parafusos se encontram nos 4 cantos da placa e no meio, não havendo assim o perigo da placa se mover, causando danos em quaisquer de seus componentes. Processing. Conectores do painel. Computer overload. Os conectores do painel frontal do ATX são de fácil colocação. Deve-se consultar o manual da placa para identificar o plug específico de cada fio para não haver erro. Isso deverá ser feito com muita atenção, pois no manual você irá encontrar a função específica de cada conector e onde vai ser encaixada no terminal da placa. O fio verde e branco é do Power, indica se o computador está ligado ou desligado. O amarelo e branco indica a leitura do HD. O laranja e branco é do botão liga e desliga. E finalmente o azul e branco é do botão reset. Conectores USB. Os conectores USB não têm disposição fixa na placa. Assim, devemos também consultar o manual da placa para uma instalação correta, que aqui segue na sequência: preto, verde, branco e vermelho. As entradas USB podem ser conectadas a máquinas digitais, câmeras de vídeo e até mesmo a scanners de mesa, que apresentem essas entradas no padrão USB. Veja, estas são as entradas USB na parte frontal do gabinete que acabamos de conectar na placa-mãe. Agora você tem uma visão lateral do ATX, com as ligações primárias já executadas. Podemos assim passar para a próxima fase da montagem. Instalando o drive de disquete. No drive de disquete, como visto, podemos identificar o conector de força e o conector de dados logo ao lado. No ATX, o local de instalação do drive de disquete é logo abaixo das baias, sendo seu encaixe feito de maneira bem simples, introduzindo até o final e prendendo com parafusos de fixação, no total de 4.
podendo ser de fenda normal ou Phillips. É importante que a fixação seja feita com precisão, para que o drive fique bem acomodado no seu lugar, pronto para uso diário. Veja na frente do ATX o drive de disquete já devidamente instalado. Instalando o drive de CD. A retirada da primeira tampa da baia, onde será instalado o drive de CD, é feita com uma pequena chave de fenda. Com cuidado, pois ela é apenas encaixada, saindo com facilidade. Vemos então a segunda tampa de proteção, que deverá ser quebrada fazendo uma leve pressão com o auxílio dos dedos, não exercendo muita força, pois também é de fácil extração. Tomando sempre cuidado com o manuseio, pois esta peça apresenta farpas, que podem ferir se manejadas de modo desajeitado. Agora sim, depois de liberada a baia, vamos instalar o drive no gabinete ATX. O drive de leitura de CD apresenta praticamente as mesmas características do drive de disquete. Na parte de trás, encontramos o conector de força, o conector de dados, onde será instalado o flat cable, o jumper, que define se o drive é master ou slave, ou seja, primário ou secundário, e a saída de som analógica e digital. Colocamos o drive na baia até o final de seu encaixe, acompanhando o mesmo processo do drive de disquete, onde a fixação é feita por meio de 4 parafusos, unindo o drive de leitura de CD ao suporte interno da baia do gabinete ATX, conseguindo assim que ele fique bem firme. Instalando o HD. A instalação do HD também é muito simples, seguindo o mesmo modo de instalação dos drives de leitura. O gabinete ATX tem 4 baias para instalação de drives na parte externa. O HD vai instalado em uma baia interior logo abaixo do drive de disquete. Veja, esta é a baia na parte interior do gabinete, onde podemos instalar o HD ou hard disk. A instalação é feita colocando-se o HD até seu encaixe total na baia. A fixação também é feita por meio de parafusos. Preste atenção, evitando assim a colocação errada da placa. Fica muito claro a posição do encaixe. Podemos assim passar para a próxima fase da montagem. Cabos de alimentação. Estes são os conectores dos cabos de alimentação da placa-mãe que vão receber a energia que vem da fonte. Sua ligação é feita por terminais de contato, e não há como se enganar ou fazer a conexão errada, pois estes terminais são únicos na placa-mãe. Seu encaixe é perfeito, e basta uma leve pressão para que fiquem firmes e bem conectados. O cabo de força do HD também leva a energia da fonte até o drive, sendo sua conexão muito simples. Veja,
Basta apenas encaixar o cabo no conector do HD. O que também acontece com o drive de disquete de 3,5, sendo este de encaixe menor e também de simples conexão, seguindo o padrão dos outros conectores. O drive de CD é o último a ser conectado à fonte. Acompanhe esta instalação. Aqui você pode ver o HD conectado à fonte, o drive de disquete e o drive de leitura de CD no chicote de fios vindo da fonte. Ainda temos conexões para um segundo drive e o outro HD. Instalando o flat cable. O flat cable vai levar as informações dos drives para a placa-mãe. O conector azul é o nosso canal primário, Master EDE, onde será colocado o nosso HD. E no conector preto será instalado o drive de leitura de CD. Ao conector menor será instalado o drive de disquete de 3,5 ou flop, que tem a pinagem menor. Todos eles têm uma marca na placa, identificando onde é o pino 1. Que no flat cable pode ser identificado por este fio de cor vermelha, que deve ser conectado ao pino 1. Do encaixe da placa e do drive. Aí estão os encaixes. Vamos começar encaixando o CD, depois o HD. E finalmente o flop. Veja que é muito simples instalar os flat cables, devendo prestar atenção apenas na referência do pino 1. Logo em seguida, vamos instalar a outra conexão dos flat cables. Primeiro no drive de leitura de CD. Veja, esta é a indicação do pino 1. E aqui é o conector de dados do drive onde instalamos o flat cable e logo em seguida reconectamos o cabo de força. O drive de CD agora está conectado à fonte e à placa-mãe. Com o flop, a conexão é exatamente igual à do leitor de CD, atentando apenas para o pino 1 e seu posicionamento correto. Aqui está o conector de dados do HD, onde vamos instalar o flat cable, terminando assim esta etapa da montagem. Com todos os drives conectados à placa-mãe e à fonte de alimentação de energia. Processing. Fechamento do gabinete. Computer overload. Este gabinete está pronto para ser fechado.
que é o nosso próximo passo, pois todos os componentes internos já foram instalados. Veja, estes encaixes, macho e fêmea, devem ser conectados. Basta para isso encaixar a tampa no gabinete. E feita uma leve pressão, repetindo a operação do outro lado do gabinete. Temos a primeira fase da montagem completa. E vamos seguir adiante. Veja, o gabinete ATX já montado, com a placa-mãe e os componentes instalados e todos os seus drives de leitura. Conectando periféricos. Na parte traseira do gabinete ATX estão os conectores dos periféricos, a última fase de nossa montagem. Eles são encaixes da placa-mãe. Colocamos primeiro o cabo do microfone, identificado pelo seu símbolo junto à entrada do conector. Logo ao lado, inserimos o plug de conexão das caixas de som. Veja que não há como se enganar, pois eles estão identificados por símbolos. Vamos agora conectar o cabo do monitor, este de cor azul, que é o conector de vídeo. O cabo, por sua vez, tem dois parafusos de segurança, prendendo o cabo ao contato do ATX. Seu aperto é feito com os dedos, não necessitando de chave de fenda nem de qualquer tipo de ferramenta para auxílio, ficando firme em seu local de contato. Estes são os contatos PS2, aonde vão o mouse e o teclado. Eles são encaixados e possuem guias para que se fixem corretamente. Primeiro, o cabo do teclado é encaixado com uma leve pressão. Agora, logo ao lado, temos o encaixe do mouse que é feito do mesmo modo. Como você pode acompanhar, as cores identificam as conexões: verde do mouse e roxo para o teclado. E seguimos assim para os próximos periféricos a serem instalados. Aqui serão instalados o cabo de força de alimentação do ATX e o cabo de alimentação do monitor. Primeiro, vamos encaixar o cabo de alimentação do monitor, que também possui um pino de aterramento. Logo acima, a entrada de força do ATX, onde o cabo é conectado sem maiores dificuldades, pois seu encaixe é perfeito, completando a conexão dos periféricos. Entre o cabo de força e o do monitor está a chave seletora de voltagem, 110 ou 220 volts. Certifique-se de que a voltagem está correta, antes de conectá-la à rede de energia da residência.
Setup. Ao ligarmos o computador, aparecerá a tela de iniciação das informações básicas do computador, o setup da máquina. Apertamos então a tecla ESC, entrando assim no menu de setup, tendo acesso aos primeiros passos após a montagem, como ajuste da data e hora da máquina. Os drives são reconhecidos automaticamente. Consta aqui o flop ou disquete. A primária master é onde o HD é reconhecido também automaticamente. Novamente a tecla ESC. Confere-se também que o drive de leitura de CD foi reconhecido automaticamente. Novamente a tecla ESC. Também existe uma área para a senha, que fica a seu critério usá-la. Seguindo o menu, temos informações a respeito da CPU, como velocidade e etc. E segue o menu com informações do sistema. Sendo assim, sua máquina está pronta para receber a instalação do sistema operacional Windows XP. Instalação do sistema operacional Windows XP. Ao colocar o CD, escolha a opção Instalar o Windows XP. Nesta tela, clique em Avançar. E vamos liberando as fases seguintes até chegarmos na tela onde estão as caixas de entrada do número de série ou Code Key. Aí deve ser digitado o número da licença de liberação do fabricante. Na tela seguinte temos as opções de instalação. Optamos pela instalação completa do programa, permitindo agora a continuidade da instalação. Iniciando assim a fase de transferência de dados do CD para seu computador, que reconhece as informações e prepara o HD para receber o Windows, fazendo uma varredura inicial para organizar cada coisa no seu devido lugar. Nesta fase, o seu computador vai reiniciar e exibir telas de carregamento de dados e transferência de informações. Aqui, nós abreviamos o tempo da instalação na edição das imagens, pois este processo pode ser demorado chegando a 1 ou 2 horas. Nesta fase, você deve colocar os dados requeridos. Neste caso, o nome do usuário, para que o sistema continue a instalação. Em organização, o nome da empresa onde trabalha ou simplesmente digite a palavra pessoal, pois este campo é obrigatório. Clique em Avançar e vai eliminando as telas seguintes, para que o programa continue a ser instalado. Na tela de atualizações e sistema antivírus, clique no ícone vermelho, pois as atualizações são via internet e podem ser feitas em outro momento. Clique em Avançar. Avançamos então para a próxima tela, que é a de verificação do tipo de conexão. No nosso caso, DSL banda larga. Clique em Avançar e partimos para a tela de registro do produto na Microsoft, onde optamos por não registrar, pois este se trata apenas de um exemplo. Na próxima fase, entre com seu nome de usuário do equipamento. Partindo para a tela de apresentação do Windows, finalizando a instalação. Depois de instalado o Windows, você pode adicionar os discadores e softwares, colocando na área de trabalho seus ícones. Agora vamos ao menu Iniciar. Item Programas, Acessórios, Ferramentas do sistema.
vamos encontrar o subitem Informações do Sistema, que vai lhe fornecer os dados gerais da configuração do seu computador, como versão do sistema operacional, processador, capacidade de armazenamento da memória. Seguindo nos itens, selecionamos mais um exemplo. No tópico Conflitos e Compartilhamento, são apresentadas informações que podem auxiliar na identificação de algum problema e assim direcionar a manutenção do seu computador. Three, two, one, zero. Upgrade. Para o upgrade, escolhemos um computador P1, ou seja, uma máquina com processador Pentium 1, com desempenho modesto. Vamos fazer um upgrade até um Pentium 3, ou seja, P3, que vai melhorar e muito o desempenho. Mas para isso, será necessário trocar a placa-mãe e colocar um segundo pente de memória, o que vai nos dar um computador praticamente novo. O gabinete poderá ser o mesmo. As características dessa máquina são diferentes das que acompanhamos na montagem. Veja, aqui está o processador e toda a disposição dos componentes da placa-mãe. Estes são os conectores das placas de vídeo e modem. Os slots de memória no padrão DIN. Veja a parte traseira do gabinete. Os conectores de força, o monitor, o cooler da fonte, os conectores das placas e periféricos. Esta é uma entrada da placa de rede. E estes são fone de ouvido, entrada e saída de som e microfone. O encaixe correto e a posição dos fios nós veremos na fase de montagem do seu computador. Apresentada a máquina, vamos iniciar o upgrade. Desmontando o computador. A primeira fase é desmontar o computador para que possamos substituir as peças necessárias, deixando no gabinete apenas os itens que não incluam processamento da informação. Para executar o upgrade, vamos começar soltando a fonte para desobstruir a retirada das peças. Soltando os parafusos que prendem a fonte no gabinete, abrimos a passagem necessária, soltando também os conectores de força do HD e dos drives. Depois de todos os cabos soltos, colocamos a fonte de lado. Soltando também o conector de força da placa-mãe. Estes são os conectores dos cabos de alimentação da placa-mãe que vão receber a energia que vem da fonte. Sua ligação é feita por terminais de contato e não há como se enganar ou fazer a conexão errada, pois estes terminais são únicos na placa-mãe. Conexões e flat cables. Vamos soltar agora as conexões das placas e os flat cables.
com o auxílio de uma chave Phillips, soltando do gabinete as conexões dos flats, que tem sua base conectada à placa-mãe. São os conectores LPT da impressora. Retiramos agora o flat do conector, que também são desconectados da placa. Esta é a parte de encaixe dos periféricos do computador, dispostos na lateral da placa-mãe, que leva o cabeamento e ficam fora do gabinete. Este azul é o conector do cabo do monitor. O cabo, por sua vez, tem dois parafusos de segurança, prendendo o cabo ao contato do ATX. Placa de rede. Esta é uma entrada da placa de rede. E placa de som. E vamos seguir adiante. Retiramos agora o flat do conector de dados do disquete. Estes encaixes farão a transmissão de dados via flat cable das informações vindas dos drives em direção ao processador. Os conectores do painel frontal do gabinete, que também são desconectados da placa. Computer overload. Processing. 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 Retirando a placa-mãe. A placa-mãe vai ser substituída. Então, os parafusos que aprende ao gabinete serão retirados para que assim possamos soltar a placa e substituí-la pela nova. Dando início efetivamente ao upgrade. Iniciando o upgrade. Esta é a placa-mãe retirada do gabinete, que vai ser substituída por este conjunto todo. Elas apresentam semelhanças, pois o upgrade é o melhoramento do computador. Para isso, são usados componentes de características parecidas, porém com uma capacidade de trabalho bem maior. Veja que a placa-mãe, as memórias e o processador são praticamente iguais, guardadas as diferenças para o desempenho. Para isso, erguemos as guias do suporte do processador e encaixamos o conjunto todo. Para esse tipo de máquina, o cooler já vem instalado no processador, o que nos abrevia o trabalho, restando para nós somente encaixar a peça na placa-mãe. Do processador, dissipador e cooler, com uma leve pressão. Podendo assim finalizar a operação com a conexão do cabo de alimentação
do cooler no terminal da placa-mãe. Veja, está instalado o processador. Identificamos o guia no meio do slot. Encaixamos o banco de memória com uma leve pressão. As presilhas se fecham automaticamente. Neste upgrade, vamos inserir duas memórias para aumentar a capacidade de armazenamento da máquina. As presilhas laterais de travamento da memória se fecham automaticamente com o encaixe da peça. A instalação é muito simples. Vamos agora retirar o HD para fazer um comparativo. Com auxílio de uma chave de fendas, retiramos os parafusos que prendem o HD ao corpo do gabinete. Retirados os parafusos, sacamos o HD. Veja o HD antigo e o novo. Colocamos agora a placa-mãe junto com o processador instalado no gabinete. Veja que este tipo de placa só tem o conector do teclado fixo no corpo da placa. Este conector de cor roxa. A fixação da placa, como nós já sabemos, é feita por parafusos que a prendem no corpo do gabinete. A instalação também é muito simples. Veja agora a montagem parcial, somente com a placa, o processador e as memórias instaladas no gabinete. Este é o conector da placa de som, e este é o pino 1, onde será conectado o fio vermelho. Com flat cable instalado na placa, os conectores que ficam para fora do gabinete são fixados com parafusos e recebe os plugs do microfone e da caixa de som. Com sua conexão feita de encaixe simples na base periférica da placa-mãe, que joga o áudio do computador e do CD para um ambiente externo. A instalação de uma placa de rede no slot PCI é feita com o encaixe da placa-mãe para depois ser fixada com um parafuso na parede do gabinete. O adaptador da placa de vídeo é um dos componentes a serem instalados na placa-mãe, junto com o flat cable LPT1, que correspondem à impressora. E são fixados também com parafusos na parede do gabinete o flat cable de conexão de dados do flop de disquete
vai logo ao lado do LPT1 da impressora. E temos as conexões de flat cable completas com essa operação. Em um upgrade, o HD antigo se torna um HD slave ou secundário. Para isso, existem os jumpers, os quais vão definir esse comportamento no HD. Se ele vai ser primário master ou primário slave. A título de exemplo, nesta posição é master. Veja a troca de posicionamento colocando o jumper assim. Esta posição é incorreta. Como pode ver, esse procedimento é muito simples, pois ele vem descrito no corpo de cada HD. Então é preciso consultar a tabela para modificar o jumper. O flat cable vem com um terminal sobressalente para ser conectado ao HD slave, atentando sempre para o pino 1, indicado pela cor vermelha. Vamos então para a instalação dos HDs no gabinete. Procedemos da forma já ensinada, colocando os HDs juntos na baia interna do gabinete. E prendendo com parafusos de fixação. Seja feita com precisão, para que o drive fique bem acomodado no seu lugar, pronto para uso diário. Unindo o drive de leitura de CD ao suporte interno da baia do gabinete ATX, conseguindo assim que ele fique bem firme. Para que logo em seguida sejam instalados os flat cables correspondentes, do modo como foi visto no exemplo anterior. Veja agora a colocação do flat cable no HD slave e no HD master. E a sua conexão na placa-mãe, fazendo assim a conexão de dados entre HDs e placa-mãe. O próximo passo é a conexão dos cabos de LEDs do painel frontal do gabinete ATX. Eles serão conectados nesses contatos da placa. Seguindo o manual da mesma para que não haja enganos. A próxima fase requer atenção, pois é a colocação dos pinos da fonte na placa. Este é o espaço reservado ao encaixe do cabo de alimentação que vem da fonte. Estes são os cabos que devem ser colocados, seguindo o terminal.
deixando sempre o fio preto para o lado de dentro do terminal. Acompanhe a fixação correta. Com a fixação firme dos encaixes e os fios pretos juntos, ou seja, os dois voltados para dentro, como é o correto. Agora já é hora de retornar a fonte ao seu lugar de origem, pois ela foi retirada apenas para que pudéssemos fazer a substituição das peças necessárias para nosso upgrade. Então parafusamos a fonte de volta ao gabinete. Terminada a instalação da fonte, vamos conectar os cabos de força no drive de leitor de CD, que não precisou ser alterado. No drive de disquete, e finalmente o cabo de força dos dois HDs, terminando assim o nosso upgrade. Restando agora, para completar, apenas o fechamento do gabinete, que é feito com o encaixe da tampa por meio de pressão. Limpeza. Na manutenção do seu computador, não deve ser usado qualquer tipo de produto de limpeza, como tira-manchas, lustramóveis, álcool ou qualquer outro, pois eles podem atrapalhar mais do que ajudar, manchando a superfície plástica do aparelho. Então, não utilize nenhum deles. Limpeza do monitor. Para a limpeza do monitor, é indicado que se use apenas um pano umedecido com água, passando por toda a superfície do monitor, desligado e desconectado do cabo de alimentação de energia, para evitar possíveis choques. Antes de ligá-lo, passe um pano seco para absorver excessos de água. Limpeza do teclado. A limpeza do teclado é feita com uma pequena escova de dentes comum, passando entre as teclas com muito cuidado, e logo em seguida na vertical, eliminando assim todos os resíduos de poeira,
Limpe depois com um pano úmido para tirar possíveis manchas nas teclas e no corpo do teclado. É sempre bom lembrar: a limpeza da memória é feita com uma borracha macia e branca, fazendo movimentos laterais, limpando assim os contatos caso haja oxidação leve ou algum tipo de sujeira. Limpeza do gabinete. Para a limpeza do gabinete, é preciso primeiro retirarmos a tampa, para que possamos ter acesso ao interior da máquina. Virando o gabinete com cuidado, colocamos na horizontal. Com um aspirador de pó, retiramos toda a poeira acumulada de seu interior. Esta é a maneira mais indicada, tomando sempre cuidado com as partes internas do seu computador, pois são componentes delicados. Bom, espero que você tenha gostado do nosso curso. Se tiver qualquer dúvida, você pode voltar a fita quantas vezes quiser e rever as lições uma a uma, acompanhando ainda pela apostila. Bom estudo e até logo!